Já passou da hora do deputado Nicolas Ferreira ser levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e posteriormente cassado, porque ele usa o mandato dele para promover ataques sistemáticos a uma determinada minoria, porque mais uma vez ele atacou a deputada Duda Salabert. Ele faz isso para promover toda aquela baderna bolsonarista porque ele, como parlamentar, é um pilantra. Ele protocola projetos inconstitucionais baseados em estudos falsos, que por óbvio vão ser rejeitados, mas ele faz isso para mascarar a sua atuação na Câmara dos Deputados, quando na verdade ele vota em projetos que retiram direito da população, principalmente da população mais carente. Você concorda comigo que o deputado Nicolas Ferreira tem que ser cassado? Por que ele não vai ao Conselho de Ética? O Arthur Lira não falou que ia punir todo esse pessoal baderneiro? E por que o Nicolas ele ataca especificamente a Duda Salabert? Será que é inveja? Deixa o seu like se você quer que o Nicolas seja cassado e concorda comigo sobre isso e se inscreva no canal. O Nicolas, pessoal, ele protagonizou mais um ataque à deputada Duda Salabert. O deputado, ele usa o mandato dele para atacar corriqueiramente as minorias. Ele sempre faz isso, algo que até é bastante suspeito do ponto de vista psicológico. Só que mais uma vez ele atacou a Duda Salabert. Duda Salabert é uma deputada trans de Minas Gerais, assim como o Nicolas Ferreira. A Duda, ela fez uma crítica a uma postagem do Romeu Zema, governador de Minas, uma postagem bastante controversa do governador de Minas, que não vale a pena nós citarmos aqui nesse vídeo, até porque fala daquele líder italiano, sabem? Aquele líder italiano, né? Amigo do tio Adolfo. E pelo fato de nós estarmos lidando com minoria, falar de líder italiano, amigo do tio Adolfo, o vídeo pode acabar sofrendo alguns probleminhas de alcance. Então nós não queremos isso. Mas ela fez uma postagem sobre a fala do Romeu Zema e depois o Nicolas Ferreira, mais uma vez, atacou a deputada Duda Salabert com deboche e falas ofensivas. O Nicolas Ferreira já havia sido condenado a pagar uma indenização de mais de 80 mil reais por conta de uma fala na época que ele e a Duda eram vereadores de Belo Horizonte. E é estranho, né? O Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e falou que ele era a deputada Nicole, né? A Nicole Chupetinha, atacar sistematicamente esse grupo específico da minoria. Talvez seja uma revolta do Nicolas Ferreira com uma insatisfação com ele próprio. Ele que na lua de mel, ao invés de ficar curtindo a esposa, que é uma belíssima esposa, ele ficou nadando sozinho, clamando pelo Bolsonaro. Talvez já antevendo, né, aquela foto do Bolsonaro descamisado, sentado, né, numa posição de trono, como se ele tivesse, né, fazendo aquilo que ele não consegue fazer, ou seja, colocar para fora o Eduardo Bananinha que fica dentro do intestino, porque vira e mexe, isso acaba acontecendo com o Bolsonaro. Muito curioso essa situação envolvendo a deputada Nicole. Mas ela faz isso, pessoal, porque ele precisa dessa bagunça toda, e ele elegeu a deputada Duda Salabert como sendo a antagonista dele, como o Bolsonaro fez com o João Willis. E ele precisa ficar atacando as minorias e principalmente lançando projetos inconstitucionais. Porque faz parte dessa baderna do bolsonarismo mostrar ou simular movimento para, na verdade, ocultar os seus verdadeiros interesses na Câmara dos Deputados, que são projetos que tiram voto, ou melhor, projetos que tiram direitos da população. O Nicolas Ferreira tem 1 milhão de votos, ele teve 1 milhão de votos como deputado estadual por Minas Gerais. Então tem muita gente de baixa renda que depende desses benefícios sociais que o Nicolas vota para tirar. Então ele tem que mascarar essa verdadeira atuação, como os bolsonaristas fazem. Os bolsonaristas não possuem uma bandeira. Eles só sobrevivem através da baderna, fazendo movimentos em falso, protocolando projetos inconstitucionais. A Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre isso em março. Em março. Uma quantidade imensa, dezenas de projetos inconstitucionais foram protocolados por bolsonaristas. Projetos que, por óbvio, não iriam passar. Mas a assessoria jurídica que todos eles possuem autoriza só para falarem que eles estão fazendo alguma coisa. O Nicolas Ferreira fez isso recentemente. Ele protocolou um projeto de lei para facilitar o acesso a armas que tinha ali dentro um estudo falso sobre a universidade, ou da Universidade de Harvard. Um estudo de 2007 defendendo a utilização de armas, só que foi um estudo refutado pelo diretor da universidade, chamando aquele trabalho que falando, olha, esse trabalho nem é um trabalho científico, é um artigo de opinião, para mostrar uma visão de mundo. Mas o Nicolas Ferreira usou um artigo sabidamente não científico,
um artigo sabidamente refutado para embasar um projeto de lei. Olha só o que esse cara fez. Isso é uma pilantragem. Ele é um pilantra como deputado, porque ele quer enganar os seus apoiadores, os seus eleitores e a população brasileira como um todo. E o pior é que ele mente no projeto dele porque ele fala que foi um estudo de Harvard. E não foi um estudo de Harvard. Foi um estudo feito por pesquisadores publicados em uma revista de Harvard. Mas os pesquisadores não eram da Universidade de Harvard. É igual eu fazer um artigo e publicar na revista da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Eu publicar um estudo na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto não significa que eu seja um pesquisador vinculado à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Ou um aluno da mesma instituição. Não, eu só fui alguém que publicou ali. Esse não é um estudo da universidade. Mas como? Por que ele fala que é de Harvard? Para dar um embasamento intelectual. Só para enganar, por óbvio, um artigo falso, um projeto mambembe, que seria, por óbvio, reprovado. Outro exemplo muito claro disso, da atuação bolsonarista, foi a esposa do Moro, a Rosângela Moro. Gosta de fazer pantomima, gosta de uma bela patuscada, só que na hora de votar, vota contra as minorias. Porque o que aconteceu? Rosângela Moro tem lá nas redes sociais uma defensora das mulheres. Gosta de falar que defende as mulheres, gosta de falar que luta contra a corrupção. Só que na hora de votar a favor do projeto da paridade salarial entre homens e mulheres, o que ela fez? Votou contra. Votou contra. Então, esse caso da Rosângela Moro é super emblemático. Super emblemático. Eles não podem revelar os seus verdadeiros interesses. E pegue que é votar contra os direitos das minorias. E pegue também para você ver quem votou a favor, ou melhor, quem votou contra a paridade salarial de homens e mulheres. Todos esses bolsonaristazinhos. E o Nicolas, para piorar a situação, ele saiu em defesa hoje do André Valadão. Aquele pastor que promoveu ataques a uma determinada minoria também, fazendo uma interpretação distorcida do Antigo Testamento, adaptando ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo é uma religião, inclusive a Igreja Batista da Lagoinha é o templo bolsonarista, é a igreja bolsonarista, explicamos tudo isso nesse vídeo aqui, que nós falamos inclusive da fala do Carlos Alberto de Nóbrega no Roda Viva a respeito do Lula. Ele saiu em defesa do André Valadão. O André Valadão que dá um respaldo espiritual às atitudes, ou religioso, às atitudes do Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas Ferreira executa no parlamento tudo aquilo que o André Valadão fala para ser feito a respeito de ataques às minorias nos templos religiosos. Por isso que já passou da época, ou já passou da hora, do Nicolas Ferreira ser representado ou levar a ser punido no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira falou que ele não iria tolerar isso tudo. Ué, ele não é o todo-poderoso? Por que ele não faz nada? Falou, mas o Arthur Lira tá fraco, tá acabado politicamente, como a gente já falou, link aqui no card. Mas ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele deveria ter vergonha na cara e tomar uma atitude. Nicolas Ferreira merecia ser cassado, porque ele usa o cargo dele para atacar as minorias. Ah, mas eu tenho imunidade parlamentar. Esse não é um valor absoluto. Isso não é um valor absoluto. Você não pode usar a prerrogativa da imunidade parlamentar para fazer os ataques e colocar em risco as pessoas como Nicolas Ferreira faz, só para esconder os seus verdadeiros interesses, que são interesses ainda mais nocivos do que as suas palavras e do que as atitudes que talvez ele gostaria de ter.